É bom estarmos na casa do Senhor, é bom estarmos na presença do nosso Deus. Nas últimas semanas, certamente você tem presenciado, você tem visto muitos protestos, embates, muita confusão aqui em Portugal e ao redor do mundo. Hoje o mundo se encontra extremamente polarizado. Se encontra polarizado entre pessoas que são locais e imigrantes. Se encontra polarizado entre pessoas que prezam pelo seu próprio orgulho, o orgulho de quererem ser ou fazer o que bem entenderem, e pessoas que não estão de acordo. O mundo se encontra polarizado entre quem apoia o Hamas, uma associação terrorista, ou quem apoia Israel por se defender. O mundo hoje se encontra polarizado por mais diversas razões. E nas últimas semanas, aqui em Portugal, nós temos visto, aqui no Porto, houve, já nas últimas 2 semanas, 2 ou 3 grandes protestos pró-Hamas, porque não é pró-Gaza, é pró-Hamas. E temos visto também, aconteceu em Lisboa, essas últimas semanas, um grande protesto de imigrantes ilegais pedindo a sua documentação forçada. Todos são pontos muito polêmicos. Todos são pontos muito complicados e pontos muito políticos e pontos muito cotidianos. A verdade é que todos os dias nós nos deparamos com situações de um mundo polarizado. Aos que aqui sabem, eu trabalho com turismo ao longo da semana, durante o dia. E por muitas vezes meus turistas vêm comentar comigo, porque o Trump, ou porque pensam em vir para Portugal, porque Portugal é mais tranquilo. E eu pergunto para eles, quem te disse que é mais tranquilo? Aqui fervilha tanto quanto no Brasil, tanto quanto nos Estados Unidos, tanto quanto, e aí eu tenho outros turistas de outros lugares do mundo, porque na Irlanda tem fervilhado, porque na Itália tem fervilhado, na França, em todo lugar. A verdade é que o mundo cada vez mais se odeia. As pessoas cada vez mais se odeiam, se polarizam, se antagonizam. O tema da nossa mensagem nessa é estrangeiros e forasteiros. Eu quero ler com você Efésios capítulo 2, versículos 11 a 22. Enquanto o mundo se polariza e se antagoniza, a Bíblia, a palavra de Deus, nos unifica. Antes de lermos, eu quero orar. Feche teus olhos, vamos orar juntos. Senhor, obrigado pelo privilégio de estarmos na tua casa, pelo privilégio de estarmos na tua presença. Te peço, Senhor, nesta manhã, que o Senhor fale palavras do teu coração aos nossos corações. Senhor, como diz a tua palavra, que a meditação dos nossos corações seja agradável a ti. Que o Senhor encontre aqui, que teu Espírito Santo encontre neste lugar mentes, corações e ouvidos abertos para ouvir, receber e aplicar a verdade da tua palavra, poderosa, eficaz, que atua entre a alma e o espírito. Senhor, que não sejam as minhas próprias opiniões ou o que eu quero falar, mas verdadeiramente a tua palavra, que é o que nos leva a sermos mais parecidos contigo. Trabalha em nós, atua no nosso meio. O Senhor tem liberdade, toda a soberania. Essa igreja é tua, as nossas vidas são tuas. É no nome de Jesus que declaramos. Amém, amém, amém. Estrangeiros e forasteiros é o título da nossa mensagem nesta manhã. Vamos ler juntos. Efésios capítulo 2, versículos de 11 a 22. Lembrem-se que anteriormente vocês eram gentios por nascimento e chamados incircuncisão pelos que chamam circuncisão, feita no corpo por mãos humanas, e que naquela época vocês estavam sem Cristo, separados da comunidade de Israel, sendo estrangeiros contra as alianças da promessa, sem esperança e sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe, foram aproximados mediante o sangue de Cristo, pois ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira,
o muro da inimizade, anulando em seu próprio corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês temos acesso ao Pai por um só Espírito. Portanto, vocês já não são estrangeiros e nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, na qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Amém, amém, amém. Hoje no mundo, nós temos por divisão política e geográfica 7 continentes, 197 países e mais de 7.000 idiomas. É muita divisão. Há muitas coisas que nos dividem, há muitas coisas que nos separam. A própria palavra de Deus hoje é traduzida para em torno de 1/3 desses 7.000 idiomas. Nós temos hoje em torno de 60% do mundo, dos idiomas no mundo, não tem uma Bíblia física para ler, para aprender. O Evangelho hoje é proclamado em 60% das línguas no mundo de forma oral. Os missionários que são enviados para os mais distintos lugares pregam a palavra de Deus oralmente. Muitas vezes por intermédio de, ainda assim, intérpretes, para que possam falar os idiomas, para que possam falar a língua da forma local. É muito diferente, por exemplo, você falar inglês e você ler a Bíblia em inglês. Eu sempre comento, a primeira vez que eu preguei em inglês, e eu e a pastora Isabela fomos pastores nos Estados Unidos por 10 anos. Primeiro culto que nós fizemos em inglês, eu fui pregar sobre Jó. E Jó, em inglês, se escreve J-O-B. Nós, brasileiros que sabemos um pouquinho de inglês, Job. Ah, claro, que nem trabalho, que nem o Steve Jobs. Job. E preguei sobre Job por 40 minutos. Ao final do culto, fui falar com um visitante nosso. Olha, que bom que você esteve aqui, espero ter sido uma bênção. Hoje foi o nosso primeiro culto em inglês. Ele falou, percebi, pastor, porque você pregou sobre trabalho. Jó, em inglês, é Job. E 40 minutos sobre trabalho. Ele entendeu. Ele leu a sua Bíblia, ele entendeu, ok, ele está pronunciando errado, mas atrapalha a comunicação. O tempo inteiro, cada vez que eu falava o nome de Jó, eu perdi a atenção daquele senhor. Eu perdi a atenção daquela pessoa. A língua é algo muito importante, que nós saibamos nos comunicar da forma correta. Agora imagina você ter que pregar o evangelho através de um intérprete. E talvez você pense, isso acontece numa ilha remota. Querido, na América Latina, na Colômbia, na Bolívia, tem comunidades locais que não falam espanhol e que os missionários que para lá vão têm que aprender a se comunicar naqueles idiomas, naquela língua local, naquele dialeto local. Há 2 anos atrás, houve um grande evento nos Estados Unidos em que se levantou mais de $200 mil para a tradução da Bíblia em dialetos locais na América do Sul apenas. E a gente pensa, mas todo mundo sabe. Mas as pessoas conhecem. Essa semana saiu numa grande revista nos Estados Unidos uma matéria em que as pessoas que não vão à igreja, pessoas desigrejadas, disseram, 80% delas disse que nunca foram à igreja porque nunca foram convidadas. Que se fossem convidadas, iriam. Quantas pessoas nós temos convidado? Quantas pessoas cada um de nós tem convidado nos últimos dias?
Quantas pessoas nós temos dado um convite, um papelzinho? Quantas pessoas nós temos falado, olha, existe uma igreja, eu sou abençoado, lá em São Mamés, na Avenida do Conde. Ah, pastor, não, mas religião é uma coisa individual, cada um tem a sua. Concordo. Por isso nós não pregamos religião, nós pregamos aqui vida com Deus. Religião, querido, tem muita igreja, tem 3 em cada bairro aqui em Portugal, que vão te ensinar tudo sobre religião. Religião é você ir para Fátima e ter que ficar andando de joelho lá naquele lugar. Religião é você ter que passar meses caminhando para Santiago de Compostela para chegar naquele local e fazer não sei o quê, porque não tem nada naquela cidade. Ah, tem uma igreja muito bonita, sim, e aí? Que mais? Tem mais nada naquela cidade. Religião é hoje, dia 12 de outubro, milhares de brasileiros estão em Aparecida, em São Paulo, para ficar lá pagando promessa de joelho. Isso é religião. Isso é religião. O que nós vivemos aqui, a própria palavra de Deus declara, eu desejo obediência e não sacrifício. Deus deseja de nós obediência por amor, porque o próprio Jesus disse isso para os seus discípulos, depois apóstolos. Quem me ama, obedece aos meus mandamentos. Tem muita gente que diz que ama a Jesus, mas não vive como quem o faz. Não obedece, não vive da forma correta. A Bíblia declara que agora em Cristo Jesus, nós, que antes estávamos longe, fomos aproximados mediante o sangue de Cristo, pois Ele é a nossa paz, o qual de ambos fez um e destruiu a barreira, o muro da inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois, judeu e gentio, um novo homem, fazendo a paz. Jesus faz de ambos um. Desde sempre a vontade do Senhor é comunhão, é unidade. É uma palavra que não se traduz para o português e nem para idioma algum. Se chama koinonia. Koinonia não é estar junto. Koinonia é viver em conjunto, viver em unidade. Isso é a verdadeira comunhão que nós aprendemos na palavra de Deus. Koinonia é quando nós entendemos que Deus, Pai, Filho e Espírito Santo são comunhão em si próprios. A sua própria natureza é uma natureza de unidade, de comunhão, de estar junto, de fazer junto. Tanto que já no Gênesis, o Senhor nos ensina, quando Ele nos cria, façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, a comunhão, a unidade, koinonia, perfeito que só Deus pode trazer. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. Ele já nos ensina na nossa criação. Antes de nós sequer sermos, Ele já nos projetou para sermos tal como Ele, unidos com Ele, em comunhão com Ele. E ambos Ele faz um. A verdade é que as pessoas hoje olham para a igreja e pensam, são preconceituosos. Na igreja se julga. Na igreja se aponta dedo. Na igreja não pode nada. A igreja só coloca limites. Querido, aprenda em nome de Jesus. O evangelho nunca divide. O evangelho nunca divide. Quando é que você vê Jesus falando para alguém, essa pessoa não. Não, esse aqui não. Não, ele é de outro lugar. Não. Só para o meu povinho querido. Só para os meus fofinhos. Em momento algum. O que é a grande comissão? Ide pelo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Saiam da Judeia, subam para Samaria e de lá para onde? Para os confins da terra. Onde foi que você ouviu o evangelho? Foi no Brasil? Foi aqui em Portugal? Foi nos Estados Unidos? Foi na Espanha? Foi... Onde você ouviu o evangelho? Se foi, querido, em Jerusalém, confim da terra. Se não foi aonde o nosso Senhor sangrou naquela cruz, se entregou ali fora dos muros da cidade de Jerusalém, no Gólgota, se não foi ali que você ouviu o evangelho,
Você foi alcançado, como eu fui alcançado, nos confins da terra, porque pessoas têm se colocado à disposição do Senhor para levarem o evangelho, para unirem aqueles que antes jamais seriam unidos. O evangelho nunca divide. Muito pelo contrário, o evangelho unifica. Porque a própria palavra se declara que de ambos fez um. No seu próprio corpo, ele decidiu pela unidade. Através do seu sacrifício, ele nos unificou. A cruz nos nivela da mesma forma. Não existe rico ou pobre dentro da igreja, existe resgatado. Não existe branco ou preto dentro da igreja, existe filho de Deus. Não existe nacionalidades dentro da igreja, porque na terra nós todos somos peregrinos, o nosso futuro, o nosso lar é o céu. As convicções humanas não importam dentro da igreja, não importam para o evangelho. O evangelho não é a religião do branco. Ora, nasceu no Oriente Médio. Como é a religião do branco? O evangelho não é a religião do americano ou do europeu. Isso, a perspectiva do próprio Jesus, confins da terra. O apóstolo Paulo escreve à igreja dizendo que gostaria de ir à Península Ibérica, mas nunca veio. Se entregou, morreu em Roma. Nunca chegou até aqui, mas o evangelho chegou. Nenhum dos apóstolos jamais chegou até o Brasil, mas o evangelho chegou. Nenhum deles jamais chegou até o Japão ou a Austrália, mas o evangelho chegou. O evangelho nunca divide, o evangelho unifica. 1 Timóteo, capítulo 6, Paulo escreve: se alguém ensina falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, ou seja, a santidade, esse é orgulhoso e nada entende. Esse mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras, que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade. Você gosta de discutir? Ficar batendo boca? Olha o que a Bíblia diz. É orgulhoso. Nada entende. A palavra de Deus declara, Provérbios, Salomão, o homem mais sábio que já existiu, nos ensina: não discuta com o tolo, porque você vai ter que descer ao nível dele e certamente perderá. Não discuta. Para de gastar vida, tempo, discutindo. Se alguém ensina falsas doutrinas ou não concorda com a doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo, é orgulhoso e nada entende. Esse mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras. Não é isso que a gente vê no mundo hoje? Tanto ódio, tanta raiva acerca de palavras, acerca de expressões, acerca de conjuntos de letras que cada vez são maiores e significam cada vez menos. O que a humanidade tanto discute? Se não palavras, se não ideias. Quando Paulo esteve na Grécia, ele disse isso para os gregos. Vocês adoram o som da sua própria voz. Vocês adoram discutir e filosofar e pensar e pensar e pensar, mas não fazem nada. Não agem. Por isso Paulo escreve, porque o evangelho não é um evangelho de palavras, mas poder de Deus, poder do Espírito Santo em nossas vidas. Enquanto o evangelho for palavras, controvérsias, contendas, que resultam em brigas, difamações, suspeitas malignas e atritos constantes. Entre aqueles, agora, as discussões, os atritos, são entre aqueles que têm a mente corrompida e que são privados da verdade. O crente não está aqui. Porque Jesus declarou: conhecereis a verdade o quê? Vos libertará. O crente não tem a mente corrompida. O crente não é privado da verdade. Muito pelo contrário.
Nós caminhamos naquele que é o caminho. Nós vivemos por aquele que é a verdade. Nós temos vida porque ele é a vida. O crente não está aqui. E nós precisamos aprender com isso. Nosso papel, e nós precisamos entender, a igreja precisa entender isso de uma forma urgente. O nosso papel é apresentar salvação, libertação, paz, vida abundante, plenitude, eternidade com Deus para esse mundo corrompido, privado da verdade. Enquanto a igreja se dividir por qualquer razão terrena, nós estamos escolhendo, eu abro mão de falar de Jesus para falar de uma ideologia, de uma filosofia, de um partido. Enquanto eu decido deixar de falar de Jesus para falar das coisas desse mundo, eu estou deixando de pregar o que traz libertação. E eu estou mais uma vez ecoando naquilo que priva da verdade. Aonde na Bíblia Deus nos manda eleger uma pessoa? Aonde na Bíblia Deus nos manda ser políticos? Em lugar nenhum. Muito pelo contrário, quando o povo de Israel pede um rei para Samuel, Deus diz a Samuel: eles não estão te negando, eles estão me negando. O povo nega a direção divina. Querem para si líderes que vão explorá-los através de impostos, através de luxos, que vão subjugá-los. A verdade é essa. Por isso que a Bíblia nos ensina: orem pelos seus líderes. Orem. Orem. A gente vai ter eleições aqui em Portugal. Quantos têm orado pelas eleições? Muita gente gosta de apontar o dedo, porque os Estados Unidos, o Trump, em outubro tem eleições, quem está orando? As igrejas estão muito preocupadas em se dividir, em bater boca, em discutir, em serem orgulhosos e nada entenderem. Nós temos que estar preocupados, Efésios nos ensina isso, com as coisas do alto. Pensem nas coisas do alto. Tudo aquilo que é digno de louvor, tudo aquilo que é honrável, tudo aquilo que é santo, tudo aquilo que é puro, pensem nessas coisas. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não separa, esse vai, esse não vai, esse aqui eu quero, esse aqui eu não quero. João 3,16, o texto áureo da Bíblia: porque Deus amou o brasileiro, o americano. Porque Deus amou o português. Porque Deus amou o judeu. Porque Deus amou o árabe, o preto, o homossexual, o político, o apolítico, o anarquista. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. As pessoas que nós antagonizamos são tão amadas quanto nós. Muitas vezes o crente tem complexo da ovelha 99. Não, eu estou aqui no meu rebanho. Aqueles lá é que estão perdidos. Todos nós pecamos e carecemos da graça de Deus. Todos nós fomos encontrados. E como encontrados, temos que ajudar os demais a encontrar o caminho. Afinal de contas, senão para que somos igreja? Somos cristãos se não obedecemos a Cristo? Que vida vivemos se não falamos de Jesus? A igreja em Atos celebrava o fato de serem dignos de sofrer pelo nome de Jesus. Nós temos celebrado a mesma coisa? Nós temos celebrado o fato de sermos perseguidos? Nós temos celebrado o fato das pessoas odiarem o Evangelho? Celebrar do quê? Pastor, eu celebro porque eu vou para o céu. Porque meu Jesusinho tão bonitinho me salvou. Ele é meu teddy bear.
e eu vou junto com ele para o céu. E o teu vizinho está indo para o inferno. E teu filho não aprende a viver uma vida cristã contigo. E teus pais, não, eles são muito cabeça dura, são outra geração, eles não entendem. Pessoas dividem pessoas. O evangelho não. Deus não. Jesus Cristo não. Falsos ensinos dividem pessoas. Todos nós concordamos que a gravidade existe, certo? Alguém duvida? Alguém se nega? Alguém voa? Não, porque é a verdade. A verdade nos une. Agora, se a gente for começar a falar, esses dias o meu chefe falou, Tiago, eu sei que és um homem de fé, mas não falas da tua fé para ninguém. Eu fiquei quieto. Eu não vou concordar com ele. Eu jamais vou dizer sim. Não fala de política. Eu falei, tá bem. Eu falo, querido, não vou falar de política, não vou falar de futebol, não vou falar de nada que divide. Mas a verdade eu vou falar. Eu não vou me aquietar porque, talvez não goste de que eu siga Jesus. Eu vou me aquietar por falar da verdade, por trazer palavras que unificam, por trazer palavras que unem, que libertam. Quantos aqui, quantos de nós nos conheceríamos se não fosse a igreja? Eu não teria conhecido a minha esposa se não fosse pela igreja. E nossos avós, ambos portugueses, se conheciam no Rio de Janeiro desde jovens. E a gente nunca se esbarrou, a gente nunca se conheceu. A gente talvez se conhecia por causa da igreja. Glória a Deus por isso. Se eu pensasse na minha vida sem Jesus, nem casado estaria. Não teria a maior bênção da minha vida com a minha esposa. Graças a Deus, é impensável imaginar a minha vida sem Jesus. Porque eu tenho o privilégio, eu sei que é um privilégio de ser neto, filho, sobrinho, irmão de pastores. Eu sou grato a Deus por isso. E eu oro para que meus filhos tenham o mesmo privilégio de crescer na igreja, de amar a Cristo, de passar a sua vida pregando Jesus. E da mesma forma, cada um de nós tem que fazer essa mesma oração. Senhor, que a minha vida seja para a tua glória. Que o meu tempo seja para te glorificar. Que as pessoas vejam Deus em mim. Agora, no final do mês, dia 31 de outubro, o que se comemora? O que se comemora dia 31 de outubro? Alguém falou alguma coisa que não foi Halloween. A Reforma Protestante. Dia 31 de outubro de 1517, um homem muito corajoso, na sua cidade, na Alemanha, Wittenberg, pega 95 teses de coisas que a igreja naquele local estava fazendo errado e prega aquelas 95 teses na porta daquela igreja. Ali começa a Reforma Protestante. Ali começa, na Alemanha, dia 31 de outubro de 1517, um movimento que traria a Bíblia para nós. Através desse homem, a Bíblia deixou de ser apenas em latim e passou a ser traduzida para a língua local. Inicialmente, alemão, pois Lutero era alemão. E na mesma época, porque faz as coisas de forma perfeita, Lutero traduz a Bíblia, a prensa passa a existir, o que torna a replicação da Bíblia algo muito mais fácil, muito mais acessível para as pessoas. A partir da Bíblia de Lutero, temos a tradução para espanhol da Reina Valera, tem a tradução em inglês para King James, e a partir da King James chega em português através de João Ferreira de Almeida. Porque esse homem um dia decidiu, chega, não dá para permanecer da mesma forma, não dá para continuar concordando com as coisas que estão sendo feitas. É necessário 5 coisas. Topo, um resumo, se você pega as 95 teses de Lutero e você espreme, são 5 solas. Quem sabe me dizer? Primeira, sola gratia, apenas a graça. Apenas pela graça nós somos salvos.
Sola fide, apenas pela fé nós podemos viver e agradar a Deus. Solus Christus, apenas por Jesus. Sola Escritura, apenas a palavra de Deus é a verdade. Soli Deo glória, apenas Deus merece a glória. 1517. 507 anos atrás, dia 31 de outubro. Nós, igreja, nós celebramos coisas maiores. Igreja não celebra Halloween, não, querido. Tem muita igreja que chega no Halloween e faz, vamos fazer um festival de outono. E aí nós vamos dar chocolate para as crianças para que elas não peguem chocolate na rua. Não. Não. Nós celebramos coisas maiores, a gente não se adapta aos padrões desse mundo. A gente não dá um jeitinho, vamos ver se a gente consegue fazer quase igual ao mundo. Para quê? O mundo é melhor do que a igreja? O doce lá fora é melhor do que a presença de Deus? Querido, eu fico muito feliz quando eu escuto, por exemplo, a Gleice compartilhou com a gente, que a filha dela, a Lara, ama estar na igreja de tal forma que ela já se prepara. No sábado, mamãe, amanhã é domingo, né? Amanhã a gente vai acordar cedo, amanhã a gente vai para a igreja. E domingo ela está pronta para vir para a igreja. Na nossa igreja em West Palm Beach, certa vez, uma querida nossa nos mandou um áudio, que ela mandou um WhatsApp para o marido, que estava em casa, ela estava chegando no trabalho, olha, não vai dar tempo de eu chegar em casa para a gente ir para a igreja, avisa aí a nossa filha que não vai dar para ir. A Leandra, avisa a Leandra que não vai dar para gente ir. A menina pega o celular do pai e chora. Mãe, eu quero ir para a igreja, porque Jesus... E ela chorando, gritando, dizendo que queria ir para a igreja. Isso me alegra. Isso me alegra muito. Porque são crianças que, se tem essa alegria para estar aqui, querido, nós não temos 300 crianças. Nós não temos uma sala, departamento infantil, com milhares de brinquedos e pinturas nas paredes. O mundo hoje tem todo tipo de atração para as crianças, para os jovens, para todos nós. O mundo tem tudo que nos atrai. A igreja não. Você vem para a igreja para quê? Para ouvir que você precisa se converter? Para ouvir que você precisa se transformar? Para saber que você não está bom o suficiente ainda? Para saber que a gente precisa melhorar para chegar mais perto de Deus? E as crianças ali dentro da mesma forma. Existe hoje cada vez mais uma sede tamanha pelas nossas crianças. 3 anos atrás, 2022, o presidente dos Estados Unidos entrevistou um TikToker que tem milhões de seguidores mirins. É um homem, deve estar nos seus 30 e poucos anos agora, que se apresenta como mulher. E pediu para o presidente, me chama de ela. Milhões de crianças seguem essa pessoa. E você acha que não influencia? Tanto influencia que essas pessoas são chamadas de influencers. Influenciadores digitais. As crianças passam 3 horas por semana na igreja. 165 horas por semana elas estão fora da igreja. Estão em casa, estão na escola, estão a ver coisas e falar coisas que nem os pais sabem muitas vezes. Sola Escritura, sola graça, sola Cristo, sola fide. A gente vem para a igreja porque a gente entende. Eu preciso dessas coisas. Agora, em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. O sangue de Jesus nos aproxima. O sangue de Jesus nos aproxima. É lindo quando eu vou para Rostock, quando nós vamos para a nossa igreja na Alemanha, porque, querido, eu falo 10 palavras de alemão. E eu brinco que a língua alemã tenta te convencer que ela é mais inteligente do que você. Quando você acha que entendeu a lógica da língua alemã, é algo totalmente diferente, você não entendeu, foi nada. Mas é tão bonito ver o carinho. É tão gostoso você chegar no local em que você não fala o idioma, em que você não sabe o que o pastor Johannes ou a pastora Dani estão a pregar. Mas você é tão amado
Você é tão abraçado, você é tão bem-quisto, você sabe que as pessoas ali oram, amam você. Quem estava aqui no Virtuous, a nossa conferência de mulheres, viu. Nós tínhamos a Caia, que era uma menina mais nova, que ainda falava inglês e está fazendo aula de português para poder falar com os brasileiros e agora os portugueses. E nós temos a Mariane, que é uma senhora já aposentada, que já tem netos, dando o seu jeito para estar aqui, no meio de um monte de portugueses, brasileiros, americanos, sem entender nada do que se falava. Mas como aquela senhora abraça, como aquela senhora ama. É tão bonito de ver. É tão bonito de ver, e eu faço questão, nós temos um diácono na nossa igreja do Rio, de Felipe, ele, por onde ele vai no mundo, ele tenta encontrar músicas locais cristãs. Ele já mostrou música filipina, coreana, africana, chinesa, e os álbuns que ele tem, e é lindo, porque você reconhece algumas melodias. Você fala, nossa, olha que lindo que é esse hino nesse idioma. O evangelho unifica. Jesus disse, agora em Cristo Jesus, vocês que antes estavam longe foram aproximados mediante o sangue de Cristo. 1 Timóteo, Paulo fala a Timóteo, ordene e ensine essas coisas. Paulo escreveu para Timóteo, mas se está na Bíblia, querido, é para mim e para você. É nosso papel ensinar essas coisas. É nosso papel viver, ordenar essas coisas. Vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Quem são os santos? Quem a Bíblia chama de santos? Quem? Nós. Eu e você. Quando a pessoa que está do seu lado, fala para ela, fala para ele, você é santo perante os olhos de Deus. Agora, talvez você pense, não sei, pastor. Não sei se sou tão santo assim. Tem muita coisa que eu preciso melhorar. Todos nós. Tem muita coisa que eu preciso acertar na minha vida. Todos nós. Eu tenho falhas, talvez de caráter, talvez de comportamento, talvez nas minhas atitudes, que eu preciso acertar. Sim. E a Bíblia diz: vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus. Havia um corinho, quando eu era mais novo, que nós cantávamos na igreja, que dizia assim: eu sou membro real da família de Deus. Sou irmão de Jesus para os céus. É tão simples, mas tão verdadeiro. Somos nós. Essa é a nossa realidade. Você pode se sentir totalmente deslocado em lugares quaisquer nesse mundo. Na igreja, nunca. Não tem uma pessoa que tenha entrado por essas portas aqui que possa dizer, não fui bem recebido. Não falaram comigo. Não me demonstraram amor. Aqui não. Não existe ninguém que possa estar na igreja e dizer, não me falaram de Jesus. Falar de Jesus já não é uma prova de amor? Falar daquele que salva, que traz paz, que dá alegria, não apenas uma vida eterna no céu, que eu não sei como vai ser, nessa terra. O melhor da vida nessa terra. O povo mais feliz da terra é o povo de Deus. Se falar de Jesus não é um ato de amor, eu não sei o que é. Nós precisamos falar de Jesus. Nós já não somos. O mundo vai te chamar de estrangeiro. O mundo vai te dizer forasteiro. Você fala diferente. Você tem uma cor de pele diferente. Você se veste de uma forma esquisita. Qualquer lugar que você for, querido. Se você é de São Paulo, você vai para o Rio, as pessoas vão rir de você por causa do seu sotaque. Porque você fala porta e não porta. Aí você, eu estou no meu país, tá.
mas está deslocado. Ah, mas eu sou europeu, sou cidadão português. Muito bem. Eles vão ouvir como você fala e vai dizer, fala diferente. Qualquer lugar que você for, você vai para a Ásia. Ah, mas seu cabelo é diferente. Você pensa diferente. Você se veste diferente. Não existe nenhum local no mundo em que as pessoas vão te aceitar como você é, a não ser na casa de Deus. Não há ninguém no mundo que nos aceite, que nos ame como nós somos, a não ser Jesus. Não há nenhum local nesse mundo em que as pessoas não vão discutir, não vão competir, não vão julgar, a não ser na casa de Deus. Porque a cruz nos nivela. Todos nós pecamos e carecemos da graça de Deus. Tem pessoas que vão te dizer, você é pecador. Tem pessoas que vão apontar o dedo e dizer, você não está no seu lugar. Sabe quem acusa? Satanás. Sabe o que Jesus faz? Recebe. Vem. Vinde a mim, os que estão cansados e oprimidos, e eu os aliviarei. Aprendam comigo, porque sou manso e gentil de coração. Palavras do Mestre, palavras de Jesus. Vinde a mim. Vocês já não são estrangeiros e forasteiros, concidadãos dos santos, membros da família de Deus. A Bíblia me chama de santo, cidadão dos céus, família de Deus. Em Jesus Cristo não nos falta nada. Não nos falta nada. Que no mundo tão dividido, no mundo de tanto ódio, que nós verdadeiramente saibamos, eu sou santo, eu sou cidadão dos céus, eu sou família de Deus. E que ao saber, possamos viver dessa forma e trazer, e convidar, e chamar, e pregar, e falar de Jesus, e espalhar aos quatro ventos, nome sobre todo nome. Que o que nós cantamos aqui nessa manhã seja realidade, seja a nossa vida. Celebrarei a Ti, ó Deus, com o meu viver. Cantarei e contarei as Tuas obras. Que essa seja a nossa decisão. Que esse seja o nosso alvo. Enquanto eu reinar, eu vou falar de Jesus. Eu vou pregar Jesus. Eu vou exclamar Jesus. Nós cantamos aqui na igreja. Jesus nos altos montes, Jesus em qualquer lugar, Jesus na minha casa, Jesus na minha família, eu declaro Jesus. Que essa seja a nossa realidade, que essa seja a nossa decisão.